Dentre essas etapas que nós vimos aqui, uma das mais críticas é a definição de quais competências vão ser analisadas, tá? Então, nós como gestores precisamos identificar quais são as competências que são essenciais para que o meu colaborador possa desenvolver o seu trabalho do dia a dia. Bom, essas competências vão ser definidas levando em consideração o chá, ou seja, as competências relacionadas ao saber necessário, ao conhecimento técnico exigido para desempenhar determinada função, depois as habilidades, ou seja, a capacidade de botar em prática desempenhando um ato ou uma função, tá? Geralmente exigindo uma união de prática com o conhecimento necessário para ser feita essa ação que é esperada ou exigida, tá? E por fim, as atitudes que estão relacionadas às competências necessárias para relacionamentos entre as pessoas da própria equipe e da empresa, e também relacionado a sentimentos e emoções, e o domínio sobre essas funções. Então, o ideal é que, ao definir as competências necessárias para um cargo, o gestor defina competências desses três fatores. Antigamente, se tinha a noção errada de que alguém, quando sabia muito sobre determinado assunto, isso seria o suficiente para ajudar uma empresa, mas essa noção cai por terra na prática, como nós sabemos. Por mais que o funcionário seja um expert no assunto em termos de conhecimento, se ele não souber lidar com a equipe, por exemplo, né, ter atitude, ou não souber transmitir esse conhecimento ou ainda aplicar esse conhecimento através da prática, junto com o resto do time, de nada vai adiantar ele saber de tudo isso, certo? Bom, existem diferentes formas de eu definir as competências que serão avaliadas, tá? Eu posso, por exemplo, elaborar uma lista com todas as competências desejadas e que todos os cargos na empresa devem possuir, para depois só ir pontuando qual o grau esperado delas para cada cargo dentro da empresa, tá? Evidentemente que essa lista, ela precisa ser elaborada por mais de um gestor, porque vai envolver, como foi falado, as competências relativas a todas as funções dentro da empresa, certo? Eu posso também observar os funcionários exercendo o seu trabalho do dia a dia. Então, essa prática de observação tem algumas limitações, tá? Mas ela é bastante importante num primeiro momento para entender quais são os principais processos que aquela função necessita e como esse colaborador se relaciona com outros processos, com outras áreas da empresa e com outras pessoas também, tá? Então, essa parte da observação deve ser realizada pelo gestor direto, tá? Que vai poder, então, levantar as suas impressões. Só que, ao adotar a observação como forma de efetuar o levantamento, é necessário entender que ela também pode ser sujeita a falhas, tá? Então, é importante que ela não seja o único instrumento na hora de fazer o mapeamento das competências, mas sim pode ser considerada como uma etapa inicial na hora de definir essas competências, ou ainda pode ser utilizada como uma etapa complementar para a lista de competências que vai ser elaborada, ok?